Salve, salve investidores, sejam bem-vindos ao canal Investimento em Pauta, comigo o professor Maurício, e hoje a gente vai falar sobre uma das decisões talvez mais importantes que o investidor pode tomar para determinar aí o nível de rentabilidade desse investidor ao longo do tempo, o nível de rentabilidade e a consistência dessa rentabilidade, né? Porque não adianta nada a gente ter um retorno em um ano excepcional e ficar 2, 3 anos com retorno muito ruim, ou ter um retorno excepcional durante 2, 3 anos e depois perder todo o dinheiro, né? Então, esse tipo de decisão é aquela decisão que vai determinar, que vai ajudar você a manter uma regularidade, uma constância aí e o seu sucesso como investidor. Então a gente tem dois principais tipos de decisão de investimento. A mais importante dela é a decisão de alocação entre classes de ativos, né? Nesse momento a gente vai pensar em que tipo de ativo que eu vou investir. Então eu não vou estar escolhendo a ação A ou B, eu vou estar primeiro decidindo se eu vou investir em fundos DI, em fundos do governo, em fundos do mercado monetário, ou se eu vou investir em ações, fundos imobiliários, por exemplo. Depois que eu fiz essa escolha, em qual classe de ativo ou quanto que eu vou colocar em cada classe de ativo, aí sim eu chego na escolha individual de escolha de ativos específicos dentro de cada classe, tá? Mas aí eu vou passar para vocês uma estratégia, então fica até o final, que eu acredito ser uma estratégia muito importante nessa decisão, uma estratégia que vai te ajudar. Então vamos lá, a gente tem essas 4 classes de ativo em que de cima para baixo eu tenho a menos arriscada e lá para baixo eu tenho a mais arriscada, tá? Então a menos arriscada seria aí investimentos do mercado monetário, CDBs, fundos DI. Segunda classe de ativos que a gente tem são os fundos de obrigações ou fundos de debêntures, por exemplo, debênture incentivada, qualquer tipo de título que seja de emissão de empresas particulares, títulos de dívida, né, de renda fixa, títulos de propriedade, te dão direito a um pedaço de uma empresa, por exemplo, no caso de ações, ou no caso de cotas de fundo imobiliário, te dão direito ali em imóveis prontos para aluguel. Então quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você é dono de um pedacinho desse ativo, certo? Já os derivativos são a classe de ativos mais arriscadas aí, elas são usadas normalmente para proteção de carteira ou para alavancagem. E aí, dentro da classe de derivativos, a gente tem opções de ações, então você pode ter a opção de compra de ação ou opção de venda de uma ação, e você tem também os contratos futuros, por exemplo, futuro de café, futuro de dólar, que é provavelmente mais negociado, futuro de Ibovespa. Então, são classes de ativos que podem ser utilizados para proteção, mas eles são inerentemente mais arriscados. O nome é derivativo porque o preço desse ativo ele deriva do preço de outro ativo. Então, por exemplo, o contrato futuro de dólar, ele deriva do preço do dólar. Então, voltando para a decisão de alocação entre classes de ativos, normalmente você está acostumado a ver um gráfico de pizza aí onde você tem um percentual de cada coisa, e aí a dúvida que fica é a seguinte, né? Qual que é o percentual que eu, Maurício, ou que você que está me ouvindo, deveria alocar em cada classe de ativo? Eu já adianto que isso vai depender muito do estilo e da característica de cada um. E ali, dependendo da agressividade ou do conservadorismo que for escolhido ali no seu perfil, você deveria alocar mais em ativos mais arriscados ou em ativos menos arriscados, tá? E eu gosto de pensar nessa estratégia de alocação entre ativos, ao invés do gráfico de pizza, eu prefiro pensar nisso como potinhos, né? Em que você primeiro vai encher um pote do mercado monetário com a sua reserva de emergência e com a reserva tática. Já vou explicar o que é isso. E aí depois, então, você vai enchendo os outros potes depois que você já encheu esse primeiro pote aqui, tá? Então vou colocar um pouquinho mais arriscado ali em obrigações, um pouquinho mais arriscado em ações, mas isso depois de que eu já enchi o meu primeiro pote. E pensando nessa estratégia de colocar o dinheirinho em potes, eu penso que seja importante, em primeiro lugar, a prioridade de qualquer investidor é manter uma reserva de emergência. Por quê? Qualquer um pode ficar desempregado ou passar por uma dificuldade, uma situação, precisa de uma assistência médica e fica sem receber ali. Então você pode, nessa eventualidade, tirar esse dinheiro
da sua reserva de emergência. Então eu vou separar esse pote do mercado financeiro em duas partes. A primeira parte vai ser destinada aí à reserva de emergência. Então o ideal é até que você separe dois tipos de fundo. Pode ser dois fundos DI, um de um administrador, outro de outro administrador, mas é importante você ter primeiro encher a sua reserva de emergência e depois colocar dinheiro no que eu chamo de reserva tática. Aí sim, essa reserva tática é que vai determinar o percentual que você quer investir no mercado monetário. Tá? Então, o quanto você tiver investido no mercado monetário para fins de reserva de emergência, desconsidera isso daquele seu percentual ideal, tá bom? E aqui o importante é você determinar qual percentual que você quer em mercado monetário e qual percentual você quer em propriedade, títulos de propriedade, títulos de ações, fundos imobiliários, e aí manter a proporção que você determinou. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 50% e 50%. Tá? Então imagina que eu quero 50% em mercado monetário e 50% em ações. Então, esse 50% que eu estou falando do mercado monetário, você só vai considerar a reserva tática, tá certo? Você tira da conta a reserva de emergência. Então, mantive ali em equilíbrio esse cara aqui. Então, imagina a situação que a gente está vivendo um ciclo de baixa, tá? A bolsa caiu demais, por exemplo, recentemente. Você tinha ali um percentual investido, aquele percentual que você determinou como ideal para a sua alocação, e a bolsa caiu demais recentemente e houve um desequilíbrio aí, né? O pote do mercado monetário ficou mais pesado do que o pote de ações e fundos imobiliários. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai tirar uma parte, não tudo, né? Uma parte dessa sua reserva tática e aplicar isso no pote de propriedade. E aí você vai, de novo, reequilibrar. Essa estratégia é também conhecida como estratégia de rebalanceamento. E aí eu vou dar dois exemplos aqui, um para a fase de acumulação, que é quando você está começando a investir o seu dinheiro, e outra para a fase reavaliação do investimento. Tá? Então, por exemplo, imagina que você quer fazer uma carteira de investimento aí que seja equilibrada 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Eu coloquei uma restrição aqui, só como exemplo, claro, pessoa recebendo salário de 4 mil, fazendo uma poupança mensal de R$400, ou seja, 10% do salário, e aí o objetivo dessa pessoa é manter uma reserva de emergência de 6 meses, tá? Equivalente a 6 meses de salário dessa pessoa, tá? E coloquei também como suposição uma taxa DI de 10% ao ano. Hoje está um pouco mais, amanhã pode estar um pouco menos, né? Vamos colocar aí 10% só como exemplo. Então, para essa taxa e para esses R$400 mensais poupados, em 33 meses ele conseguiu já constituir a reserva de emergência dele, tá? O que ele vai fazer? Depois do 34º mês, ele vai pegar essa poupança de R$400 mensais, ele vai aplicar R$200 em ações e R$200 no mercado monetário para a reserva tática. Então eu vou dividindo os dois potes. Esse percentual que eu falei, 50%, metade em um, metade no outro, vai depender da sua tática e do seu perfil de investidor. Se você for mais agressivo, você pode, por exemplo, colocar R$300 em ações e R$100 na reserva tática. Ou se você for menos agressivo, mais conservador, você pode colocar R$300 na reserva tática e R$100 em ações. E aí o próximo passo é o rebalanceamento, né? Então, imaginando uma carteira de 50 mil, aqui ela está em 40, mas já vou mostrar o exemplo que ela vira 50, né? Então, imagina que você quer manter o equilíbrio de 50% em cada um, tá? Então, quero ter 50% no mercado monetário e 50% títulos de propriedade. De novo, esses 50% eu estou considerando o valor excluindo a reserva de emergência. O resto do dinheiro eu separo em partes iguais. Então, imagina nesse exemplo que o mercado de ações subiu, né? Então, tanto as ações quanto os fundos imobiliários que você tinha, tudo subiu de preço, você teve uma valorização, esse cara saiu de 10 mil e foi para 20 mil. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 10 mil que você teve de lucro e vai rebalancear, vai redividir, voltando àquele percentual inicial que você tinha imaginado. Tá? De novo, o exemplo que eu dei aqui foi 50% e 50%, por isso que os valores estão iguais aqui, tanto para a renda fixa quanto para a renda variável. Mas aí vai depender do percentual que você desejou para você aí. E você gostou dessa estratégia? Se gostou, deixa um like aí,
Se você já usava essa estratégia, conta pra gente com que frequência que você faz esse rebalanceamento, né? E se você chegou até aqui, dê um like aí no vídeo e considere se inscrever, tá bom? Um abraço para vocês e tudo de bom.